Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de trigonometria. Nessa aula a gente vai interpretar uma questão primeiro para que a gente possa utilizar conceitos de trigonometria para a gente resolver. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, a questão diz o seguinte: dois níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação, conforme representa a figura abaixo. Então já foi dada a figura aqui para a gente. Deve-se construir sobre a rampa 8 degraus de mesma altura. Encontre a altura de cada degrau. Então, primeiro a gente vai para a parte da interpretação da questão, para a gente poder verificar o que é que a gente pode fazer, qual conceito a gente vai utilizar aqui. Então, o que a questão já está dizendo para a gente? Que a gente tem uma rampa aqui, tá? Que é de acesso, no caso. Ela tem 2 metros, a rampa tem 2 metros de comprimento. Ela está se referindo a que parte do desenho? Vamos para o desenho agora. Se a gente for observar, essa rampa bem aqui, ó, ela vem daqui desse ponto até aqui em cima, que seria a parte superior lá, ela tem 2 metros de comprimento. É o que a questão já informa para a gente. E ela tem 30 graus de inclinação. Essa inclinação bem aqui em relação ao solo da parte de baixo, tá? Que a gente tem aqui. E aí ele fala que é conforme representa a figura abaixo. O que é que a questão quer? Olha só, ela quer que a questão ela quer que a gente encontre aqui a altura, tá? De cada degrau. A gente tem aqui 8 degraus de mesma altura. Olha o que ele pede aqui: encontre a altura de cada degrau. Como a questão quer justamente essa altura de cada degrau, eu preciso primeiro descobrir quanto é que vai medir justamente a parte que é equivalente à altura de todos os degraus juntos. Vamos lá. O que a gente vai observar aqui? Essa parede bem aqui, ó, que eu vou traçar, ela seria, vou até terminar de ligar aqui, ela seria equivalente ao quê? Essa parede, ela tem a mesma altura do que a soma dos degraus aqui todos, ó. Então, se eu somar a altura de todos os degraus, eu vou ter a altura dessa mesma parede aqui. Observa o que foi formado no final das contas. Como eu tenho aqui uma linha na horizontal e outra na vertical, o ponto de encontro deles forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, é justamente aqui nesse triângulo que a gente vai trabalhar. Porque observa que a gente teve a formação de um triângulo retângulo, tá? E agora, para a gente resolver daqui para frente, eu vou desenhar esse triângulo retângulo na outra parte e aí a gente começa a resolução da questão a partir das informações que a gente tem. Então, olha só, eu tenho aqui o triângulo retângulo, ok? Formado da mesma forma, aqui eu tenho a medida 2 metros, e aí o que eu estou precisando encontrar? Essa altura bem aqui, que é a altura da parede, que aí depois a gente vai poder calcular a altura dos degraus, tá? E aí o que a gente vai ter? Bem aqui um ângulo de 30 graus. Foram as informações que a questão passou para a gente. Observa primeiro, aí para a gente conseguir resolver, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar que elementos eu tenho do triângulo para saber qual razão trigonométrica eu vou utilizar, tá? E caso você tenha dúvida, às vezes tem gente que pergunta assim: mas professor, não dá para usar teorema de Pitágoras? Nessa questão não. Por quê? Para a gente resolver por teorema de Pitágoras, eu precisaria ter o valor de 2 lados para a gente poder encontrar o terceiro lado. Não é o caso, eu tenho o valor de um lado e um ângulo. Toda vez que tu tem só um lado e um ângulo, aí nesse caso não se resolve por teorema de Pitágoras, você vai ter que recorrer às razões trigonométricas, são as situações onde a gente utiliza justamente um lado e um ângulo, ok? Então é o que a gente vai aproveitar para utilizar e resolver aqui. Então observe o seguinte: que elementos eu tenho nesse triângulo? Se eu tenho um ângulo reto bem aqui, ó, oposto ao ângulo reto, eu vou ter o quê? A hipotenusa, tá? Então esses 2 metros ele representa a hipotenusa. O que é que eu estou procurando? Eu estou procurando essa altura x aqui, ó. Eu só preciso identificar se aqui eu tenho hipotenusa, esse lado de 2 metros, eu tenho que identificar que tipo de cateto x é. E aí, para saber qual é o tipo de cateto que ele é, eu vou observar o ângulo referência que a questão me deu, que é esse ângulo de 30 graus. E aí, qual é a situação? Esse ângulo de 30 graus ele está oposto ao lado x. Logo, então, esse aqui vai ser o cateto oposto, tá? Então, a gente tem aqui que o x ele é o cateto oposto e o 2 metros vai ser a hipotenusa. Observa que a gente não vai precisar trabalhar com esse lado, que esse aqui seria justamente o cateto adjacente, tá? A gente não vai precisar trabalhar com ele, porque a gente vai trabalhar só com esses dois. Toda vez que tu vai resolver uma questão de trigonometria, sempre observa qual é o lado que a questão te deu um valor e qual é o lado que você está procurando um valor. E aí, utiliza ali o ângulo que a questão te deu para você resolver esse problema, ok? Então, vamos lá.
Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, só tem uma razão trigonométrica que usa esses dois aqui. Eu vou até colocar a formulazinha aqui, ó. Seria a fórmula seno. Seno do ângulo alfa vai ser o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Caso você tenha dúvida, volta lá nas aulas anteriores para você ver lá a utilização de seno, cosseno, tangente em resoluções de questões que a gente já fez aqui. Porque eu sei que é seno, porque a única razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa. Cosseno já vai usar outros lados, tangente já vai usar outros, tá? Então, vai ser essa referência que a gente vai ter, essa aqui é a fórmula. Então, a gente vai utilizar ela para resolver. Seno do ângulo alfa, lembra que o ângulo alfa é justamente o ângulo que a questão me deu. Então, eu tenho seno de 30 graus, vai ser igual. Quem é o cateto oposto? O x, dividido pela hipotenusa, que é 2, tá? E aí eu só preciso verificar lá na tabela de ângulos notáveis quanto é que vai dar o seno de 30 graus, tá? Então, se você vai lá e olha na tabela de ângulos notáveis, o seno de 30 graus é 1 meio, 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, eu coloquei 1 sobre 2 aqui, igual a x sobre 2. A gente só repete do outro lado. Caso você tenha dúvida em relação à tabela de ângulos notáveis, volta lá nas aulas anteriores que a gente fez de resoluções de questões, que a gente tem, eu construí a tabela para vocês verificarem. Ensinei vocês a construir a tabela para vocês utilizarem. Então aqui eu já nem estou mais construindo a tabela, já estou só lembrando os valores e utilizando, ok? Então a gente vai seguindo aqui, ó. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. Como é que a gente pode resolver daqui para frente? Usando a propriedade fundamental da proporção. O que diz a propriedade fundamental da proporção? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como a maioria das pessoas dizem popularmente, multiplicar em forma de x, né? Que aí o que a gente vai ter? Ó? 2 vezes x, 2x, igual 2 vezes 1, 2. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 2 dividido por 2. X vai ser igual a 1. 1 o quê? Já que eu estou trabalhando com uma questão aqui que tem um problema a ser resolvido, eu preciso verificar com o que eu estou trabalhando. Lembra que a rampa ela mede 2 metros? Então, eu estou encontrando essa altura aqui em metros também. Esse resultado é 1 metro, tá? E aí a gente vai dizer assim, encontramos a resposta? Ainda não. O que a gente tem? A gente tem a altura dessa parede aqui, tá? Mas o que a questão está pedindo? A altura da parede? Não. A gente vai voltar aqui e analisar o que a questão está pedindo. Olha só. A questão pede aqui a altura de cada degrau, tá? A altura de cada degrau. E olha só, a gente volta para o desenho original só para a gente ver como é o comportamento. Se esse lado bem aqui, que é o que a gente acabou de descobrir lá, que é 1 metro de altura, ele é a soma de todos os degraus que a gente tem aqui, o que eu preciso fazer para descobrir a altura de cada degrau? Eu só preciso pegar essa altura da parede e dividir pela quantidade de degraus que eu tenho. Como eu tenho 8, então o resultado que eu tenho, que é a altura dessa parede, a gente vai dividir por 8. Vamos voltar lá para a resolução da questão? Então, olha só. O que foi que a gente encontrou aqui? A altura da parede, essa altura bem aqui, é 1 metro. A gente já viu que o que eu vou precisar fazer é dividir por 8 para eu descobrir a altura de cada degrau. Então, a continha que eu tenho para fazer é essa aqui, ó, 1 dividido por 8. Tá? Porque é 1 metro dividido por 8 degraus. O que a gente vai fazer então? A gente vai resolver essa divisão aqui, que a gente aproveita e até relembra, né, como é que a gente faz essa divisão. Observe o seguinte, 1 dividido para 8, do jeito que está, não dá para resolver. Então, eu vou ter que acrescentar casa decimal. Acrescento um 0 aqui no dividendo e 0, lá no quociente, que é o resultado. Ficou 10 dividido para 8. 10 dividido para 8 vai dar 1, porque quando eu multiplico 1 vezes 8, o resultado vai dar 8. Para chegar em 10, faltam quantos? Faltam 2. Para eu continuar a divisão daqui para frente, eu só acrescento 0 e continuo. Por quê? Porque eu não posso mais colocar vírgula, já tem vírgula. Quando eu acrescento um 0 aqui, eu já estou acrescentando a próxima casa decimal depois da vírgula, que vai ser colocada no resultado da divisão. Que eu vou fazer, ó, 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 vai dar 2. Que aí 2 vezes 8 vai dar 16. Para chegar em 20 faltam quantos? 4. Aí a gente acrescenta 0 e continua. Ficou 40 dividido por 8. Aí aqui ficou fácil, né? Que vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40 não falta nada. Olha o resultado. O resultado que eu tenho então é 0,125 metros, tá? Essa resposta está no formato de metros. Só que como eu estou trabalhando com a altura de degraus, a gente tem que analisar o quê? Entender a situação do dia a dia.
Se eu estou medindo degraus, eu não vou medir ele em metros. Por quê? Porque é algo menor. Geralmente eu vou medir em centímetros. Então eu preciso só, para finalizar, transformar esses 0,125 metros em centímetros. Aí o que eu preciso lembrar? Que 1 metro são 100 centímetros. Então eu vou só pegar aqui 0,125 e multiplicar por 100. Tá? Que aí multiplicando por 100 eu estou transformando de metro para centímetro. Observa que eu tenho aqui o 0,125 sendo multiplicado por um número de base 10. Então eu não preciso me preocupar em montar a multiplicação. Só lembrar o seguinte, que se eu estou multiplicando por um número de base 10, eu só vou movimentar a vírgula para a direita. Quantas casas? Quantos zeros esse número de base 10 tiver. Caso você não lembre o número de base 10, só relembrar aqui rapidinho, característica de número de base 10. O número de base 10 ele é aquele número que ele é resultado de uma potenciação onde a base é 10. Quais são as características desse número? Ele começa com o algarismo 1 e só tem zeros depois, tá? É o exemplo do 10, do 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim sucessivamente. São números que a gente chama números de base 10. Então, olha só, o 100 é um desses números. Ele só tem algarismo 1 e zeros depois. Como ele tem 2 zeros, a vírgula está aqui, ela vai movimentar duas casas. Ela vem aqui, 1, 2. Então, vai ficar entre o 2 e o 5. Então, o resultado aqui, 12,5, tá? E aí, olha só, como estava em metros, multipliquei por 100, 12,5 centímetros. Então, essa daqui vai ser a resposta do nosso cálculo. O que é que a questão está pedindo? A altura de cada degrau. Cada degrau vai ter 12,5 centímetros. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!